Feira de 6 às 7 horas da noite. Quero convidar você agora para ser o nosso convidado em mais uma entrevista palpitante e polêmica. É onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida de algumas personalidades ilustres da cidade de Cajazeiras. E hoje vamos conversar com o ex-deputado polêmico e não tem papas na língua, Jeová Vieira Campos. Jeová, seja bem-vindo. Que bom, que bom. Parabéns a você, a Caléu, ao nosso querido Petros. Aqui eu vejo, nesse pequeno estúdio, eu vejo aqui, eu diria dizer, o início de Cajazeiras na sua televisão. Cajazeiras precisa ter um canal de TV aberto, porque somente as grandes cidades aqui da Paraíba, João Pessoa, Campina Grande, desfrutam desse direito. Eu vivi uma experiência interessante no estado do Maranhão, e lá na cidade de Codó você tem 4 canais de televisão abertos. Você em Caxias também. E Cajazeiras, uma cidade que polariza aqui uma região de mais de 300 mil pessoas não tem um canal de TV aberto. Eu penso, Petros, que vocês estão aqui criando, isso aqui é um protótipo, é o início de um caminho que eu não tenho dúvida que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Com certeza. Jeová, vamos começar do seu, vamos voltar no tempo? Bora. Jeová nasceu em? Eu nasci pelas mãos de uma parteira chamada Babá, lá no Poço Vermelho, município, pertinho ali do Bom Jesus, distrito de São José de Piranhas. Jeová conviveu, a família de quantos? Maria e Assis, meus pais, tiveram a felicidade de criar 11 filhos. Eu tenho inveja do meu pai nisso, porque meu pai, 11 filhos numa mesma mulher. E eu, lamentavelmente, para ter 6 filhos, tive que arrumar ainda 4 namoros. A família, seus pais eram do campo? Da roça, meus Da pais são roça. da roça. Como foi que vieram para Cajazeiras? E isso é uma história comprida. Minha mãe teve uma gravidez e, lamentavelmente, abortou. Aborto natural. E teve que vir para Cajazeiras para fazer a curetagem aqui na maternidade. E com aquele sofrimento de mulher guerreira, mas muito sofrida, as condições muito adversas, ela botou na cabeça que ela poderia continuar sofrendo, mas os filhos precisavam estudar. Aí foi lá no Armazém Nova Aurora, do seu Zusa Moreira, e lá, seu Sebastião teve a coragem de vender a farda da escola fiado. Aí eu vim para aqui, morar inicialmente com minha tia Nené, a quem eu mando um beijo e sou extremamente grato, que abriu as portas para que a gente pudesse ficar na cidade. Depois meu avô, Jeová Brasil e Dona Francisca, minha avó, me adotaram. Bom, daí fui para a feira e da feira para aqui foi uma carreira, graças a Deus. Os primeiros passos educacionais foram em qual colégio aqui em Cajazeiras? Colégio aqui, Dom Milanês, Monsenhor Milanês. Monsenhor Milanês? Foi ali que eu levei a primeira surra em Cajazeiras. Foi lá no colégio? Foi. Por que ele levou uma surra lá? Porque é o seguinte, eu caí na besteira de aceitar as provocações de Cefas e Sionô e de apitar se teve jeito. Ele lá em cima do pé de tamarindo, eu disse, todo mundo está embaixo da viada. Aí eu achei que eu iria tomar as dores dos meus colegas e eles iriam ficar do meu lado, mas estavam tudo era combinado para me dar uma pé da desgraça. Mas, rapaz... Descer de lá, juntaram uns 20, foi assim de lascar, quase que ia embora. Nessa época você tinha quantos O anos? Cepas é um grande amigo, o Epitácio também teve jeito. Nessa época eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Começou a trabalhar com que idade, Jeová? Na roça eu comecei a trabalhar com 6 anos. 6 anos. As primeiras atividades eram levando a comida para meu pai e os seus... Naquele tempo se chamava de adjunto, né? Se juntavam para poder trabalharem. E eu era quem levava a comida e depois cuidar do gado na roça. Depois, quando ia cuidar do gado, às vezes esquecia que o gado podia entrar na casa e na roça do vizinho, e isso me dava também os motivos para ser aceirinho, umas palmadinhas, uns corretivos, né? Hoje a palavra é moderna, é corretivo. Corretivo, né? Mas eu com 6 anos de idade já comecei a trabalhar. Lá no sítio a água era difícil, a gente tinha que buscar água muito distante, eu também ajudava nessa atividade de buscar água na roça, de cacimba, né? Era um momento muito difícil da vida, porque inclusive as latas que a gente ia buscar água, muitas delas eram furadas, aí a gente botava barro para poder... Saiu com a lata cheia, chegava ela meia em casa. Então isso é a marca de um tempo que, graças a Deus, passou, hoje o povo do Nordeste viveu melhor. Depois do governo do presidente Lula, nós vemos um novo cenário, uma nova realidade. E eu próprio posso lhe dizer, Calil, com convicção, que
A maior universidade da minha vida foi a Universidade de Dona Maria de Seu Assis Noel. Meu pai é um homem super inteligente, mas lamentavelmente não teve a oportunidade de estudar. É uma inteligência prodigiosa. Muito difícil alguém ter o tino e ter a capacidade intelectual do meu pai, para quem nunca foi numa escola. Quando você veio aqui para Cajazeiras, seu primeiro emprego foi vendendo alho na feira? Foi. Como foi que surgiu essa experiência de vender alho? Era preciso arrumar alguma fonte de renda, porque os pais não podiam, meus avós não podiam. O que você tinha era o comum ali, o feijão e o arroz, não é? Carne naquele tempo era coisa de rico, raramente. Tem um amigo meu aqui chamado Pingo de Ouro, que muita gente conhece, filho do finado Vicente. Muitas das vezes a gente trocava uma xícara de óleo, porque até o óleo não tinha, então foi um tempo muito difícil. Aí Geraldo Duay, que é um homem amigo e hoje, graças a Deus, ainda convive no dia a dia com a gente. Geraldo Duay, eu cheguei para ele e perguntei se ele tinha coragem de me vender uma trança de alho fiado. Eu magro, bem esqueléticozinho assim, ele disse, e você, se não vender, você vai pagar essa trança de alho? Eu disse, vou. Começou aí. Aí paguei a primeira trança de alho, daí ele ganhou confiança em mim. E eu sei que, graças a Deus, eu depois terminei sendo... Na feira eu era o maior vendedor de alho na feira, porque hoje eu trabalho pouco, mas naquele tempo eu tinha muita coragem de trabalhar. Demar do caminhão ali da Doutor Coelho, que hoje não tem mais o caminhão velho, o misto, eu acho que você lembra, né, Petros? O misto de Demar. A gente subia 3 horas da manhã naquele misto para ir para as feiras. E voltava no início da noite. Era um momento muito duro. E uma coisa assim que eu sou muito grato a Deus e a minha família, foi mesmo nessas condições adversas, eu nunca abandonei a escola. Porque estudar não é uma coisa aparentemente boa. Você ficar 4 horas, 3 horas sentado numa cadeira, é bastante cansativo, para quem já tem um dia inteiro de trabalho. Mas eu tive essa bênção de não ter me desviado. Eu aproveito aqui o seu programa, Interview, para dizer às crianças e aos pais que me escutam, não pense em deixar patrimônio para os seus filhos. Ao seu filho, dê para ele o maior patrimônio que ele pode ter na vida, que é o conhecimento, o domínio da ciência e da tecnologia. Esse patrimônio aí ninguém tira. Porque os bens materiais, eles desaparecem. Ou eles crescem. Não é? Situações são as mais dinâmicas possíveis. Agora imaginemos que você tinha todo um patrimônio e esse patrimônio se perdeu por N razões, foi para a política, gastou. Mas o saber, esse aí, em qualquer canto que você tiver, ele te acompanha. Nessa minha trajetória aqui de Cajazeiro, uma pessoa para mim muito importante era Ivan da Bagaceira, ali da Casa do Vaqueiro. Aquele senhor, depois que eu estava na feira, ele percebeu que eu tinha muita vontade de trabalhar e ele me convida para ir trabalhar com ele. Eu trabalhei 6 anos. Entrei ali como funcionário e saí de lá sendo compadre dele, é meu compadre. Sou padrinho do filho dele. E para mim é uma amizade muito, eu diria muito importante, porque é um dos homens mais sérios que eu tive o prazer de conhecer e de conviver no dia a dia. Ele foi um homem que até hoje não deu um cheque sem fundo. É aquele comerciante que é honrado, que criou uma família bonita, mas também com muito trabalho. Todo dia trabalha 10 horas por dia. Eu também trabalhei com ele durante esse período. E a gente saía de lá, ia para a escola, e mesmo com todo o cansaço de um dia inteiro de trabalho, a gente ainda era o primeiro lugar da classe, naquele tempo. A professora Miriam, filha do finado parente... Depois de Milanês você fez, na época acho que era eu científico, fui para né? Cachoeira dos Índios. Não, primeiro eu fui para o Polo Valente. Lá eu estudei, naquele tempo a gente chamava, não era o ensino fundamental como é hoje, né? Era o primeiro grau. Eu fiz a 5ª e a 6ª no Polo Valente. A 7ª eu fiz no Colégio Padre Beato Pina, em Cachoeira dos Índios. Foi um ano que minha avó foi para São Paulo para poder fazer uma cirurgia. E eu não tinha onde estudar, ia ficar sem estudo. Aí meu tio Tony Batista, que é o pai de Marquinhos Campos, me levou para Cachoeira dos Índios. Eu estudei 1 ano. Depois, em 79, voltei. Fiz o 8º ano no Colégio Comercial. E os 3 anos, hoje no ensino médio, naquele tempo a gente chamava de 2º grau, eu fiz no Colégio Estadual, à noite. Só estudei durante o dia a 5ª e a 6ª e a 7ª série. As outras foram todas já à noite, em função da atividade de trabalho.
Como Jeová estudava, vendia alho, começava a dar os primeiros passos, a ganhar seu próprio dinheiro, a se esforçar, mas você também começava já a vislumbrar uma carreira profissional, um caminho universitário. Era o direito? Você sempre quis a área de direito ou teve outras opções? Não, interessante. Eu pensava em engenharia elétrica. Eu queria ser engenheiro elétrico. Porque eu achava muito massa aquela história dos fios, né? Conduzir algo tão potente quanto é a energia. Me causava grandes curiosidades. Tanto que o primeiro vestibular que eu fiz foi para engenharia elétrica, aí eu passei na segunda opção para ciências. Eu fiz um curso de licenciatura em ciências em Cajazeiras. Aqui em Cajazeiras, antiga Universidade Federal da Paraíba, hoje o UFCG, eu me envolvi no movimento estudantil. Eu sempre tive uma afeição muito forte pela política. E lá no movimento estudantil, eu descobri que eu queria fazer direito. Aí, no último ano do curso de licenciatura, eu fiz o vestibular para direito, passei e fiquei fazendo os dois cursos. Licenciatura em ciências e direito. Terminei o curso de licenciatura, eu fiz concurso para o Estado da Paraíba, fui aprovado, mas não quis assumir, porque eu já também fui aprovado para o INSS, que eu fiz o concurso para o INSS. Lá eu trabalhei ainda 8 anos. Inclusive a minha carreira previdenciária como advogado deveu-se muito a esses conhecimentos que eu adquiri aqui na agência da Previdência, da minha amiga Maria Saraiva, de Laércio, de Joaquim, Crispim, Gouveia, Francilino. E aí no INSS eu já entrei no movimento sindical. Eu fui um dos dirigentes fundadores do Sindicato dos Previdenciários da Paraíba, participava das grandes conferências da FENASP. Lá na FENASP eu já era conhecido como líder do movimento, fazia os grandes discursos, já se iniciava ali. Mas tem uma passagem muito interessante nessa caminhada, que foi, eu acho, o ato mais emocional que eu permiti que minha mãe sentisse. Nos domingos, minha mãe é super religiosa, a gente não tinha rádio em casa lá no sítio Pouso Vermelho. A mãe ia assistir a missa, na época celebrada por Dom Zacarias, na catedral. E um amigo meu chamado Ildemar disse: Jeová, por que você não lê as leituras lá Vamos comigo que eu te levo para fazer as leituras. Então eu fazia a primeira ou a segunda leitura. Minha mãe não sabia e um dia, assistindo a missa, ouviu e disse: Salomé, de saudosa memória, Salomé, essa voz é de meu filho. Essa voz é de Jeová. Aí ela mandou perguntar se era mesmo. Ela disse que quando me viu lendo na igreja, as lágrimas rolaram. Ou seja, ali ela já sentiu orgulho de dizer: ó, meu filho sabe ler. Muito bom. Jeová, você participou desses movimentos estudantis, no discurso, na discussão de políticas e projetos. Quando você começou a fazer isso, você já começou também, alguns dos seus amigos já começaram a indicar: Jeová, por que você não vai disputar a carreira política? Foi daí que surgiu foram os amigos mediante as suas ações? Mas foi o sofrimento. Como assim o sofrimento? Porque é muito difícil você comer angu com óleo. A finada Tonha, uma prima da minha avó, a gente vibrava quando ela vinha receber a aposentadoria dela, que naquele tempo era meio salário. Porque ela comprava 2 corredores de boi. Ela levava para minha avó fazer o pirão. E a gente sabia que naquele dia tinha uma coisa diferente para comer. O outro ela levava para casa. Então eu não entendia por que alguns eram ricos e tinham tudo. E por que nós não tínhamos direito? Naquele tempo, a mulher de um agricultor só comia um pedacinho de carne de gado quando ia ganhar neném, porque ganhava o filho. O que ele podia ter era uma carne de porco que se criasse, uma galinha, coisa do tipo. Mas você andar praticamente descalço, o conga para a escola era 1 por ano, as condições de vida extremamente adversas. Aquilo me inquietava já desde criança. Eu não aceitava e não aceito a ideia da pobreza. Porque Cristo, ele não veio aqui para
estabelecer quem é rico e quem é pobre. A pobreza é produto de uma atividade econômica centralizadora do capitalismo que favorece pouquíssimos e socializa a miséria e a pobreza com o povo. E eu, quando vi Lula um dia, eu estava aqui em Cajazeiras vendendo alho, e vou ali em direção a Dr. Coelho, e quando chego ali em frente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ali estava um barbudo fazendo uma fala. Era Lula, isso era 1980. Se não me engano, fevereiro de 80. E ele contou a história de vida dele, quando saiu de Caetés, Garanhuns, Caetés, por tudo que passou, da vida dele, torneiro mecânico, de líder sindical, e ele revoltado com a miséria. Naquele tempo, a fala do Lula era exatamente o que eu sentia. E naquele instante nós começamos essa integração. Eu sou mais lulista do que petista. A trajetória política de Lula, ela se confunde com a minha história. E a resignação dele contra as injustiças, contra a exclusão, contra os maltratos, né, às pessoas do povo, foi aquilo ali que me vinculou a ele. A partir daquele momento você se filiou ao PT? Fiquei filiado sentimentalmente só em 88, é que eu me filio formalmente, né? Mas eu desde 1980 que já acompanho essas ideias de transformação. O que me dá um prazer muito grande é saber que esse Brasil de hoje, com 25 cursos universitários em Cajazeiras, esse Brasil de hoje que reduziu profundamente a pobreza, temos muito o que fazer ainda, mas esse Brasil de hoje que permite várias oportunidades, esse Brasil que hoje é a 6ª economia do mundo, esse Brasil de hoje dá orgulho de saber que foi um homem que não teve escola, que não teve oportunidade, não é, de estudar, que é o presidente Lula, e fazer uma verdadeira revolução dessa. E eu saber que fui uma gotinha d'água nesse oceano. Aqui naquele tempo nós éramos muito maltratados pela elite, chamava a gente de comunistas, de quem é preguiçoso, que não quer trabalhar, quando era exatamente o inverso. Eu sempre fui vocacionado para o trabalho. Mas saber que Lula fez essa mudança profunda neste país e que eu fui essa gotinha d'água ajudando, isso me deixa com uma sensação de uma cidadania plena, me dá um prazer imenso. Muito bem, estamos conversando com o ex-deputado e advogado Jeová Vieira Campos no programa Interview de hoje. Inclusive os amigos podem acessar via Facebook do Diário do Sertão, então Facebook do Caliel Conrado, e também via Twitter, que é @Diário do Sertão. Pode mandar seu abraço, sua pergunta, sua indagação a Jeová, que daqui a pouco a gente registra com o maior prazer. Vamos para o nosso intervalo comercial, daqui a pouco voltamos adentrando na política com Jeová Vieira Campos. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atualnet, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atualnet. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe, que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Deixo minha visão
ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo o meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado. Nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Hoje batendo papo com o ex-deputado advogado Jeová Vieira Campos. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo Emanuel Braga, que está nos assistindo agora online. Daqui a pouco a gente dá aqui uma rápida aqui visualizada no Facebook e Twitter e vai trazer mais, registrar mais alôs e mais abraços aí do pessoal para o nosso amigo Jeová Vieira Campos. Jeová, a sua primeira disputa, você resolveu entrar na política, foi através do caminho da vereança, não foi? Você foi candidato a vereador a Cajazeiras? No ano de 92, se candidato 92? a vereador. Mas em 88, já faz uns dias, né, de 88 para cá, eu coordenei a campanha de Joaquim Alencar, prefeito de Cajazeiras. Naquele tempo era a candidatura do campo da esquerda e Joaquim foi o candidato. Depois, em 92, 94, eu, dentro de um projeto de apoio a Chico Lopes, que era o deputado nosso da época, foi a primeira vaga conquistada na Assembleia, foi com Chico Lopes. Nós elegemos Chico e fomos para a reeleição com ele. E naquele tempo eu fui candidato a deputado federal. Depois, em 98, tive uma campanha, foi muito interessante. Se Chico Lopes tivesse me apoiado e tivesse isso para deputado federal, já teria sido eleito deputado estadual no ano de 98. O grupo se dividiu, terminei tendo uma votação expressiva. Naquela época, quase 6 mil votos, mas mesmo assim fiquei de fora, fiquei na terceira suplência. Bom, aí veio 2006, a gente ganhou a eleição com aquela aliança, com o Epitácio, com o Léo, com aquele time todo. E 2010 todo mundo sabe, né? Atendendo uma contingência política, fui candidato a deputado federal. Acho que Cajazeiras perde muito por não ter um deputado federal. Lamento hoje não ter estrutura. Foram 60 e... quase 68 mil votos. O que foi que atrapalhou? O que foi que entrou no caminho e impediu que Jeová chegasse hoje uma série à de Câmara fatores. dos Federais? Você não tem uma única explicação. Sérios fatores. Um deles, hoje as campanhas são caríssimas e faltou 2 milhões de reais para a gente fazer alianças pelo litoral, pela Paraíba fora, para atingir o que a gente pensava ter 100 mil votos. Eu criava e acho que era possível sim ter tido 100 mil votos. O segundo fator foi quando Léo e Vitoriano, de forma impensada, lançaram a candidatura de Vitoriano e criou uma crise política, porque o grupo tinha o compromisso de não ter candidato a deputado estadual para a gente fazer troca de votos com deputados federais para retribuir a gente lá fora. Então a candidatura de Vitoriano, nesse aspecto, foi um fator que atrapalhou. Depois o próprio Léo retirou apoio à nossa candidatura, depois volta a apoiar. Foi um momento de muita dificuldade política. Sem contar de Sua Excelência, o ex-senador Will Santiago, ainda fez a bonança de me lançar deputado federal
e depois lança o filho nas minhas costas, sob o argumento que eram os amigos que estavam pedindo. Pura traição política. Eu lamento, por exemplo, que eu fui um dos grandes assim, defensores da candidatura de Maranhão. Para Maranhão assumir o governo, era o deputado de oposição que mais pautava o debate político e o enfrentamento. Eu cheguei a representar até ministro no Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente o PMDB, e aí eu penso que a relação PT-PMDB esgotou-se, que o PMDB é um conjunto de feudos e eles só pensam neles. Você vem em Campina Grande, é veneziano com Vital e a mãe. Você vai lá em João Pessoa, é Benjamin com Maranhão e Olenca. Aqui em Patos é Nabu com o filho. Né? Aqui na nossa região é o Santiago com o Pupilo, o filho. Você vai em Guarabira, é Roberto Paulino com Ranieri, ou seja, o PMDB é um conjunto de feudos que não olham para os parceiros nem para os aliados. O PT, inclusive, na Paraíba, desde o ano 2002, perdeu muito nessa aliança com o PMDB. Mas, Joval, o PT, voltando um pouco na história, o PT sempre teve arestas com o PMDB. Logo quando Lula assumiu, ganhou a presidência da República, eu acho que um dos primeiros partidos que Lula procurou aliança foi com o PMDB. E às vezes eu tenho uma dúvida, quem obedece a quem? É o PT que obedece ao PMDB ou o PMDB que obedece ao PT? Ali é o seguinte, foi o inverso. O Zé Disseu, que foi o grande artífice da aliança que levou Lula à presidência da República, está sendo injustiçado, porque o que Zé Disseu fez é o que é feito em todo canto. É feito em Cajazeiras, em Carrapateira, em qualquer lugar desse país. A injustiça profunda que estão fazendo contra Zé Disseu. Porque qual foi o crime que ele cometeu? Fazer aliança política? E aliança se faz em nome de interesse mesmo. Isso é o jogo bruto da política. Mas no caso concreto da relação aqui PT-PMDB na Paraíba, o PT sempre cumpriu o papel subalterno. Na Aliança Nacional, desde o primeiro momento, Zé Disseu queria que o PMDB integrasse o primeiro governo do presidente Lula. E o PMDB até aceitou. Lula foi quem achou que deveria fazer um governo mais à esquerda. Não acreditou que com a força que ele saiu das urnas tivesse aquela crise de governabilidade a ponto de ir atrás dos pequenos partidos, ir para o balcão mesmo de negócio, porque isso aconteceu mesmo, não é? Mas enfim, em nome de quê? Em nome de dar governabilidade, do governo ter condições de aprovar os seus projetos no Congresso Nacional. Uma oposição muito forte do PSDB e o antigo PFL, hoje DEM, quem é que não lembra da parafernália política que Efraim fez contra Lula, querendo até o impeachment dele. Então, acho que ali, a relação com o PMDB, eu acho que a aliança está correta. Agora, a aliança pressupõe você fazer trocas. O problema é que o PMDB é muito complexo. É um partido que tem gente boa, que tem todo partido, mas também é um partido que tem muita gente, como nas palavras do povo, bichado, né? E isso, inclusive, para mim é um dos motivos de tanta crise envolvendo problemas de corrupção. Isso lamentavelmente, é um fato. Mas ali eu acho que o Zé Disseu fez certo quando buscou dar condições do governo aprovar seus projetos. E aí, amigo velho, quando vai se fazer aliança, você não pode procurar os puros. Porque na política, pureza, eu não conheço. Tem alguns que acham que são puros, mas participa do jogo político do mesmo jeito. Até os se entrar puro, se mela. E Jeová é consciente disso e continua na política por quê? Porque eu acho que não existe outro caminho que não seja pela política para dar vida ao Estado. O que é o Estado? Uma criação coletiva, a representação política de um povo, e que para o Estado se movimentar precisa ter gente que o governe. Então, quanto mais pessoas decentes, qualificadas, competentes tivermos gerindo o Estado, melhor será a vida das pessoas. Enquanto mais você tiver no Estado políticos corruptos, desonestos, pior a vida das pessoas. Então, a política ela é necessária em qualquer lugar do mundo. Cristo foi um grande político. Quando Cristo diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é uma posição política. Quando Cristo se rebela contra a miséria, dá pão a quem tem fome, água a quem tem sede.
Porque Cristo via as pessoas passarem sede e passarem fome. Então a posição de Cristo era uma posição política. Então a política ela acompanha a história da humanidade. Eu não posso pensar que a vida da gente melhore. Por exemplo, as grandes decisões de ampliar a universidade, de criar curso de medicina, de incentivar a implantação das escolas técnicas federais, hoje Instituto Federal de Educação. Isso é a política que faz. Coisa da cabeça desse gênio da política brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu não posso deixar de falar que de forma muito categórica, eu estimularia e estimulo qualquer pessoa a fazer política. Agora, se for entrar para a política, não vá ser vice da política. Entre na política como ofício de servir ao povo, mas não se servir dela. Mas no meio de tanta corrupção, é possível ser correto na política? Eu estou aqui completando meus 50 anos no próximo 4 de janeiro, mas já foi alguém dizer que Jeová Vieira Campos roubou R$1 pouco até hoje? R$1. Apareça. É possível ser honesto na política. Ter bons propósitos. Você sabe quantas vezes nós teríamos esse curso de medicina em Caiazeiras se não fosse a ação política do rei Teotópolis e minha? Você foi um grande defensor desse curso de medicina. Nenhum, porque o enfrentamento que eu fiz na Assembleia, enquanto Patos tinha 3 deputados, Dinaldo Vanderlei, Antônio Mineral e Francisca Mota, Cajazeiras tinha apenas Jeová, lá sustentando o debate, enfrentando as feras. Então, eu acho que a política é fundamental. A conclusão desse presídio regional, 8 anos ficou paralisado e o pobre dos presos ali cozinhando dentro aqui da cadeia. Né? A pista nova do aeroporto, o hospital de Cajazeiras, que era de fato a principal fonte de notícias negativas dessa cidade. Nós elevamos o patamar financeiro daquele hospital de 180 mil para 600 mil. Além nós implantamos residência universitária. E por que ainda não chegou ao UTI neonatal? Por que a gente não cria uma estrutura para cuidar dos problemas dos nossos pacientes com câncer, tratamento oncológico? Por que as pessoas, por exemplo, em solidariedade aqui a Severino Dantas, que está com problema de saúde, e está tendo que fazer o tratamento em João Pessoa, tem que se deslocar com a família para João Pessoa. E por que não fazer isso aqui? É a política que resolve essas questões. Por que não implantou o IML? Né? Eu sou muito simpático ao governo Ricardo Coutinho, por exemplo, quando ele faz a estrada de José de Moura, faz a estrada de Carrapateira, fez a PB 400 de Cajazeira Conceição, que está trazendo a Escola Técnica Federal. Quer dizer, e que vai fazer a estrada de Boqueirão, com certeza. Para mim, essa estrada de Boqueirão, além de ser uma questão sentimental, que me deixaria mais próximo da casa onde nasci, a PB Francisco Aristide, ela melhoraria as condições econômicas de toda aquela população de Riacho Fundo, Engenheiro Alves, Vaca Morta. Então está aí minha prefeita Denise, a quem eu mando um abraço, se ela estiver sintonizada, e que torço muito pelo governo de Denise, a primeira mulher, uma mulher cautelosa, prudente, uma mulher que escuta e que é determinada, resolutiva, tem postura. Na simplicidade dela, eu posso lhe dizer, haveremos de contar no futuro a história de uma prefeita que vai entrar assim para a história. E a estrada de Boqueirão, na singeleza da prefeita, eu acredito que ela vai convencer o governador a fazer. Então, acho que política é isso, servir o povo. Jeová, você talvez não tenha lançado muito cedo sua campanha para deputado federal e deu brecha a Vitoriano de lançar candidato a deputado estadual. Você guarda algum ressentimento com o Léo Abreu? Não. Eu, inclusive, gosto pessoalmente do Vitoriano. Agora, eu acho um péssimo político. Egoísta, só pensa nele, prepotente, arrogante. Mas não tem nada não, Vivi. Tenha calma, que no próximo ano a gente se encontra nas urnas. E aí os meus amigos, de forma elegante e carinhosa, vão lhe mostrar com quantos paus se faz uma cangaia de votos nas próximas eleições. Quer dizer que existe um acordo de não lançar candidato a deputado estadual entre você, Vitoriano e Léo, na época? Existia esse acordo. Eu testemunho Chagas Amaro, Severino Dantas, que participaram desse encontro. Então você guarda, de certa forma, mágoa de Vitoriano? Não, mágoa não. Apenas acho que ele traiu o compromisso. Meu coração não tem espaço para mágoa. Meu coração é um coração generoso, que sofre e que ama muito. Então... Se arrepende de ser candidato a deputado federal? Não. Lamento hoje não ter poder político, lamento hoje ver que nossa cidade perde a oportunidade de um governo tão aberto como esse governo de Dilma
para grandes projetos, grandes obras de infraestrutura. Eu sonho um dia, por exemplo, ver esse anel viário de Cajazeiras concluído, saindo ali da Associação de Cabo de Soldado, ali para pegar a BR-230 lá por trás da universidade. E isso formataria um novo espaço para Cajazeiras. A BR-230 já está dentro de Cajazeiras. É preciso pensar Cajazeiras grande. Olha, o IFET está de parabéns quando traz agora o curso de engenharia civil, mas vamos trazer engenharia mecânica. Essa cidade tem um conjunto significativo de vendedores de automóveis, oficinas de automóveis. Nós precisamos ter a engenharia mecânica para alavancar esse setor e mais, para pensar na produção de software. Cajazeiras, um dos vetores fundamentais do seu crescimento é exatamente a educação superior. Um grande sábio dessa cidade, que eu chamo de sábio Josué Pereira, que é um homem de bem, irmão de Adjamilton, de Arismar, ele há 15 anos atrás, numa roda de conversa, ele dizia, essa cidade tem um caminho para o seu desenvolvimento, do ensino superior. Parece que era falar de um profeta, porque está aí na prática. Né? Foi visionário. Não tem sentido uma cidade como Cajazeiras, que tem mais de 3 mil pessoas vendendo confecção e não produzir essa confecção. Você imaginou se nós tivéssemos mão de obra qualificada para produzir a roupa que nós estamos comercializando? Santa Cruz, o Capibaribe é um exemplo. Lá é alta empregabilidade, lá você não tem ninguém desempregado. Quem quiser ver, vá ali no Bairro da Esperança, vai lá na fábrica de Lindomar, de Rose, de Tarciso, na fábrica, que todos vão afirmar, o empreendimento ele é lucrativo. Se aquelas fábricas que estão naquele edifício ali pertinho do seminário, se elas são lucrativas, as outras não poderiam ser? Por que não se faz todo um trabalho? E aí a prefeita Denise sabe do amor que eu tenho a esse projeto, o Policonfecção de Cajazeiras, mas não é aquele polo acanhado não, é formar mão de obra, aí atrás do dinheiro do Banco Interamericano, aí atrás do dinheiro do BNDES. Por que o BNDES só investe 11% de todos os seus investimentos anuais no Nordeste, só 11%? Por que os deputados aí, Efraim Filho, Wilson Filho, por que vocês não entram nesse debate? Porque não tem vinculação com a história e a cultura da cidade, não conhecem a cidade, não tem carinho e amor pela cidade. Mas eu espero que alguém seja eleito deputado federal, filho de Cajazeiras, e que possa cuidar dessas coisas com carinho, porque com coração de mãe. Coração de mãe é generoso. Vamos dar um pulinho rapidinho a João Pessoa com Salles Fernandes, que traz informações da Assembleia Legislativa da Paraíba e dos bastidores do mundo político de João Pessoa. Boa noite, Salles. Falamos ao vivo de João Pessoa, capital de todos os paraibanos, que choveu torrencialmente hoje durante todo o dia. Ainda chove fino nesse momento aqui na capital. A expectativa nessa véspera de feriadão é de um mega show que deve acontecer na noite de hoje aqui em João Pessoa, reunindo 3 grandes atrações: o ex-deputado federal e artista Frank Aguiar, a banda Bonde do Brasil e o cantor romântico e brega mais popular do Brasil, o Amado Batista. É uma grande pedida hoje à noite aqui em João Pessoa, na véspera do feriado, do Dia do Trabalhador. Quem não quiser ver Amado Batista, também outra grande pedida na noite de hoje aqui em João Pessoa é a dupla Os Nonatos, que se apresenta logo mais no Bessa Grill. Na Assembleia Legislativa, o dia de hoje foi muito produtivo no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Diversos projetos de iniciativa dos parlamentares tiveram a apreciação do parecer de constitucionalidade e agora deverão ser apreciados em plenário. Um projeto de iniciativa do deputado cajazeirense Vitorino Abreu, que é colocar numa espécie de banco de dados, numa lista negra, todas aquelas pessoas que forem detidas por ocasião de alguma operação da lei seca. O deputado Vitoriano disse que é muito fraco o cidadão hoje ser pego na lei seca, paga uma multa, uma fiança e fica o seu nome limpo. Ele quer que esse cidadão seja colocado numa lista
enquadrado como se fosse uma ficha suja do trânsito, disse o parlamentar. A iniciativa foi aprovada no âmbito da CCJ, vamos ver se passa no âmbito da Casa de Deputados Pessoa no plenário. Hoje à tarde, uma sessão especial proposta pelo deputado Anísio Maia trouxe uma ampla reflexão sobre as conquistas e o que se almeja para a melhoria da classe trabalhadora, já que amanhã se comemora o Dia Internacional do Trabalho. Do ponto de vista do governo, não há muito que se esperar. Há uma perspectiva de um percentual, o mesmo que foi dado ano passado para os servidores públicos da Paraíba, algo em torno de 3%. Nada a comemorar. A Assembleia, no entanto, está no seu papel de fazer a discussão no Dia do Trabalho. O deputado Anísio Maia também hoje usou a tribuna da Assembleia e não poupou críticas ao ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, a quem já há vários dias vem pedindo a cabeça do ministro. O deputado Anísio também não poupou críticas ao Programa Nacional do PSB e disse que já é chegada a hora do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e os seus aliados entregar os cargos à presidenta Dilma, porque além de não estarem contribuindo com o governo do PT, ainda já usam o próprio governo de Dilma para querer fazer campanha com Ok, muito obrigado, Salles Fernandes, pelas informações da capital João Pessoa. Jeová, já existe rumores que você vai deixar o PT. Deixa ou não deixa? Mas você responde daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Uma internet rápida faz toda a diferença. Descubra o que há de melhor em qualidade. Atual Net, provedor de internet banda larga de verdade. Planos a partir de R$ 29,00. Internet limitada para você. E o melhor, 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Venha para a Atual Net. Ligue 0800 724 4338 ou 3531 4338. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Atenção! Se prepare para a chuva de ofertas do Lojão Rio do Peixe. É a chuva de preços baixos em móveis, eletros, colchões e celulares. Escuta aí! Cama Box Casal Superbox, 1,38 m de largura, 12 de R$ 29,90. Armário para cozinha Vega, 12 de R$ 19,90. Kit de antena parabólica mais receptor Century, 12 de R$ 29,90. Corra agora pro Lojão Rio do Peixe que essa chuva passa logo logo. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar seus sonhos. Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins
a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo o meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo. Deixo o meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. Campeonato Paraibano é na TV Diário do Sertão. Oferecimento: Transportes Marajó, fazemos acontecer. Lojão Rio do Peixe, móveis e eletrodomésticos. Central Lab, laboratório clínico. RM Autos Multimarcas. Os jogos do Atlético de Cajazeiras e do Souza Esporte Clube estão aqui. TV Diário do Sertão, a nossa TV online. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Volta com o programa Interview pela sua TV Diário do Sertão. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo empresário Osvaldo da Dical e também para o nosso amigo Rony, lá da Ronivel Veículos, e também para o nosso amigo excelentíssimo juiz, Dr. Edivan Rodrigues Alexandre, que está nos acompanhando e tuitando com a gente através do @Diário do Sertão. E também agradecer ao blog do Furão, que retransmite o programa Interview também online. Jeová Vera Campos, eu já andei lendo pela imprensa, falada, escrita, que você iria deixar o PT. Depois de tantos anos, Jeová tem essa pretensão de deixar o PT? Quando eu vejo a propaganda do PT que está veiculando na televisão, meu amigo Oswaldo, que eu mando um abraço, a Rony, ao doutor Edivan, esse grande magistrado da Paraíba, honesto, que honra a toga, meus sinceros cumprimentos, e seja bem-vindo a Cajazeiras. Um casamento de 30 anos com a mulher que você ama, o divórcio, pode ter certeza que é um parto fóspis e doloroso. Mas aqui na Paraíba nós estamos vivendo uma situação muito desconfortável no partido. Além dos problemas locais, você tem uma realidade hoje política, quando o PT governa João Pessoa, e se faz as composições internas do partido e a gente é excluído. Eu sou o primeiro suplente de deputado federal, mais bem votado, filho de Cajazeiras, numa eleição, com quase 70 mil votos. E eu não fui chamado para ocupar uma diretoria do Banco do Nordeste, eu não fui chamado para compor o governo Dilma. Agora no governo de Cartacho, eu nunca fui convidado para pelo menos dizer o que penso, não é nem para poder indicar cargos no governo. Na compulsão política para as eleições do próximo ano, já foi feito um arranjo político quando a aliança do prefeito Luciano Cartacho e seu irmão Lucélio é com Vitoriano, em Cajazeiras. Isso é extremamente desconfortável. Eu quero dizer que política é relação de mão dupla. Eu não posso apenas doar-me. É preciso também que estendam a mão. Da forma que está, eu estou sendo excluído. Sair do PT é muito, muito, para mim, doloroso. Porque a história da minha vida se confunde também com a história do PT. Né? Desde quando faço política, quando de fato eram iniciadas as primeiras organizações de fundar o Partido dos Trabalhadores. Ver o governo exitoso de Lula, sequenciado por Dilma, isso me agrada profundamente. Inclusive, se eu tiver que mudar de sigla, mudarei. Mas eu não vou mudar de lado. Eu vou continuar defendendo o governo de Dilma, o governo de Lula, porque são dois governos extremamente profícuos, transformadores, que estão indicando um caminho de esperança para o Brasil. Esse gigante denominado Brasil, ele está também se agigantando no domínio da ciência, da tecnologia, as universidades se expandindo. Eu voltei a dar aula em Souza na Universidade Federal e vejo quão é importante aquele campus ter sido construído. Chega aqui na UFCG, em Cajazeiras, é quase uma outra cidade. Isso foi o que? Obra do governo Lula. Como já disse,
a redução da pobreza, o enfrentamento da miséria. Eu acho isso extremamente prazeroso para eu próprio ver o meu partido ter sido protagonista dessa cena. Ver o Lula, esse grande líder, ser o responsável. Então não é uma coisa fácil. Mas, por favor, né? Tanta doação que a gente já fez ao partido, é preciso que a gente seja visto também. Já tem algum partido em vista? Então, primeiro, eu não tomei ainda a deliberação de sair do PT. Eu estou assumindo a possibilidade de sair. Se isso vier a acontecer, terá que ser depois de um grande diálogo com os meus amigos, com o doutor Raimundo, o prefeito de Santa Cruz, com o prefeito Domingos, com a própria prefeita Denise, com os prefeitos amigos, as lideranças do povo, a minha família. Eu não posso tomar essa decisão sozinho. É uma decisão de muita responsabilidade. Fazer esse divórcio, como já disse, é um parto extremamente sofrido. Então, eu só posso tomar essa deliberação compartilhando essa decisão com quem gosta de mim, com quem me conduz, porque eu não ando só. Você tirar quase 70 mil votos numa eleição, é você ser conduzido pelas pessoas. Então, as pessoas que me têm carinho, que são a razão da minha felicidade, da minha cidadania plena, elas precisam ser ouvidas nessa decisão. Jeová, nas eleições de 2012, lançou um projeto político aí que tinha a intenção de dar independência ao PT em Cajazeiras e ter uma candidatura própria. Você foi traído também no PT de Cajazeiras? Não, nós temos problemas políticos do partido em Cajazeiras, que também são problemas que existem. Mas me parece que há uma perseguição pessoal em cima de você. Eu acho que se extrapolou o limite da divergência para poder ir para o campo extremamente sofrido das acusações desagradáveis. Mas eu não quero falar disso. Eu saí do PT, eu quero dizer que se sair, eu quero sair deixando quem é meu amigo efetivamente que lá ficar, que toque em frente. Nós não vamos mudar de lado. Eu nunca vou estar ao lado dos poderosos, vou estar sempre ao lado dos humildes, esteja em qualquer agremiação partidária que estiver. Mas eu penso o seguinte, como diz Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A vida é uma transformação permanente. Isso é da dialética do viver e do ser. E nós que somos humanos, temos as nossas pretensões, aspirações, que elas não são as mesmas em todo o tempo. Porque na hora que a gente está mudando, a sociedade também vai mudando e vai influenciando na forma de pensar e agir de cada um de nós. Em 2012, quando teve aquela votação e a discussão na Câmara Municipal de Cajazeiras para dar independência ao PT em Cajazeiras, era a sua intenção mesmo lançar candidatura a prefeito ou era mais um ensaio para mudar de grupo político? Não, ali tinha duas coisas. Ali primeiro era preciso saber quem é que tinha maioria no Partido dos Trabalhadores em Cajazeiras. Quem de fato tinha a linguagem política majoritária. Essa era uma posição. A segunda, uma candidatura não pode ser de uma pessoa. A candidatura de prefeito ela só teria sentido se fosse a unidade do partido em torno dela, para você tentar buscar apoio em outras agremiações partidárias, na sociedade, com os empresários, com os trabalhadores. Você não poderia ir fazer isso se o teu partido a metade dele está se colocando contra você. Então a candidatura nascia com uma crise profunda e ela se inviabilizaria, como de fato se inviabilizou. Não quero mais falar, porque já a eleição já terminou. É bem verdade que ganhamos as eleições para prefeito de Cajazeiras. Eu ajudei na eleição de Denise, participei ativamente do palanque quando ainda era a candidatura de Carlos. Não gostei do nível daquela campanha. Acabou o tempo inteiro foi tentando vender Carlos como ele se fosse um homem impuro, um homem do mal, quando na verdade Carlos fez muito por essa cidade, é um homem inteligente, é um líder fortíssimo. É a maior liderança de Cajazeiras. Só não reconhece isso quem não quiser. Quem quiser discordar de Carlos, discorda, é um direito. Mas não pode deixar de reconhecer que ele é a maior liderança política de Cajazeiras. Mas foi muito atacado naquela campanha. Tentaram matá-lo do ponto de vista político. Mas a força do povo não deixou. É a prova que ele é grande, que lidera esse grupo do qual pertenço. Então isso aí também tem a ver com o que vamos fazer no futuro. Eu integro o governo de Denise, minha irmã é secretária no governo de Denise, eu defendo o governo de Denise, vou, na medida que puder, ajudar a Denise a governar, trazendo grandes projetos. Eu quero dizer que, para mim,
É bom demais saber que ela vai incorporar a luta. Sei até que ela já começa a dialogar com o BIRD, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para tratar do polo de confecção de Cajazeiras. Sei que ela começa a se movimentar para construir uma das maiores bibliotecas do país em Cajazeiras. Sei que ela começa a se movimentar no sentido de despoluir o açude grande de Cajazeiras, com o Ministério das Cidades alocando 32 milhões, inicialmente 7 milhões já está liberado. Ela vai lutar, sim, por essa estrada de Boqueirão, que é de fato um sonho particularmente meu. Eu, incansavelmente, da mesma forma que fiz pela estrada de São José de Piranha Carrapateira, eu vou fazer por essa estrada de Boqueirão. E a prefeita incorpora, sim, essa como uma meta importante do seu governo. Então eu posso dizer a você o seguinte: nós temos tudo para fazer um governo profícuo. Nós precisamos fazer ações que continue Cajazeiras sendo e avançando no ensino superior, que é um espaço fantástico. Hoje nós temos mais de 7 mil vagas no ensino superior em Cajazeiras. Isso é pouco. Nós precisamos continuar apoiando a grande biblioteca que vai ser construída em Cajazeiras. Você pode ter certeza que é uma ferramenta importantíssima dentro desse caminhar, dessa visão. Eu não me canso de dizer, eu gosto muito da simplicidade de Denise, mas também da capacidade de firmeza de resolver as coisas. Então, estamos juntos e vamos juntos. Vitoriano lhe traiu? Não, eu acho que ele não me traiu, não. Acho que ele não cumpriu o compromisso que fez. Não honrou a palavra com Obrigou que Léo sacrificasse a prefeitura para elegê-lo. E está aí. Deu no que deu. E Carlos Rafael também não honrou a palavra com Jeová Vieira Campos? Não, veja, Carlos Rafael não descumpriu nenhum compromisso comigo. Eu votei em Carlos Rafael em 2008 para vice-prefeito. Quando veio 2010, ele vota contra mim, votando em Armando Abelho. Mas ele não tinha, digamos assim, em 2008, afirmado compromisso que votaria em mim. Então eu não vou ser injusto, Carlos Rafael. Acho que, infelizmente, ele entrou numa roubada. O grande responsável por isso foi o próprio Léo. Entregou a prefeitura completamente quebrada para eleger Vitoriano. Todo mundo sabe disso. E Léo correu com medo. Com medo de não tapar o buraco e depois, infelizmente, ficar sofrendo como um prefeito que não aprova suas contas, que entra abraçado pelo povo e sai rejeitado pelo povo. Então ele preferiu sair da política. Eu pessoalmente gosto de Léo, um bom profissional. Apenas acho que ele prestou um desserviço à política de Cajazeiras. O caso de Carlos Rafael, ele pegou, claro, uma situação muito complicada na prefeitura, mas faltou também maturidade da parte dele? Todos sabem, e eu prestei uma entrevista pública, está aqui Ângelo, que está aqui no estúdio. Eu me coloquei à disposição do Carlos Rafael para a gente construir um projeto para Cajazeiras. Seria um projeto com a cara do PT, buscando o governo federal. Me coloquei até à disposição para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Estratégico de Cajazeiras, mas ele, lamentavelmente, procurou fazer outra aliança, inclusive com membros do meu partido, me excluiu, e aí depois queria na campanha que eu apoiasse, aí não teria mais jeito. Apoiou o projeto Carlos Antônio. Carlos Antônio hoje... Mas eu quero dizer a você aqui, só interferindo um pouco, eu quero dizer que particularmente eu gosto de Carlos Rafael. Talvez ele tenha mágoa de mim, porque não votei nele, mas também não poderia querer que eu votasse. E já há rumores que ele vai ser candidato a deputado federal. Se ele vier pedir sua ajuda, você apoiaria? Eu voto dentro do grupo que eu participo. Votar dentro do grupo que você participa, hoje é o grupo Carlos Antônio, da prefeita Denise. Isso quer dizer que Jeová Vieira Campos vai votar na reeleição de Ricardo Coutinho? Vai apoiar Ricardo Coutinho na sua reeleição? Eu tenho simpatias, porque veja só, quem estava acompanhando o meu mandato sabe que tinha uma discussão de fazer uma ponte entre Cabedelo e Lucena. E eu dizia, nós não podemos fazer isso. Enquanto tiver um município da Paraíba que não tem uma via de acesso por asfalto, esse município é um município subdesenvolvido, o seu povo, lamentavelmente, sendo vítima do empobrecimento, porque ninguém vai querer ir trabalhar, instalar uma empresa, instalar um consultório médico, numa cidade que você, na época da chuva, é intransitável, na seca é a poeira. Então, quando o Ricardo, ele faz o projeto das estradas, dando sequência, e aí vamos ser justos com o Zé Maranhão. Esse dinheiro da Corporação Andina e do BNDES, eu fui relator desses dois projetos lá na Assembleia, foi uma briga danada para a gente conseguir esses dois empréstimos. Mas esses empréstimos foram exatamente vinculados para fazer as estradas da Paraíba que o Ricardo está fazendo. Então ele está dando sequência e nesse sentido
eu o parabenizo. Eu não posso deixar de parabenizar Ricardo com a escola técnica estadual que vai ser construída em Cajazeiras, está começada a construção. A reforma do teatro, que acho, inclusive, tem uma crítica que é procedente. Aqui eu vou criticá-lo. Eu acho que não era para ter derrubado o teatro. Era, de fato, para ter feito um outro teatro, com muito mais capacidade, como um centro cultural para dança, para música, para shows, inclusive. Né? Cajazeiras hoje tem uma pujança muito grande na área da música. Alice Voz e Violão é uma referência. Quantos grupos pequenos você não tem em Cajazeiras investindo na música? Isso é muito importante. Precisa, prefeita Denise, um olhar carinhoso no setor de cultura. Mas eu critico quando se faz uma derrubada dessa forma. Eu critico também pela forma como ele trata a classe política. Eu acho que ele trata a classe política com muita rigidez, até mesmo chegando ao ponto de não ser muito inteligente. Eu penso, por exemplo, uma figura como Zé Aldemir, que gosta de ser governo. Tem sentido estar às turras com o governo, porque o governo não o acolhe? Eu acho que esse diálogo político, essa comunicação do governo com a classe política, com as lideranças, é um jeito próprio de ser, mas penso eu que é um jeito um pouco prepotente. A reeleição de Ricardo. Eu acho que Ricardo será reeleito, com ou sem o meu apoio. Se ele não tiver problemas com Cássio, eu penso que ele está reeleito, porque a oposição, lamentavelmente, você não tem um nome hoje que consiga galvanizar a unidade política das oposições. PT, PSC, PP do ministro Aguinaldo tem uma linguagem, Veneziano tem outra, Luciano Cartacho, de fato, entrou no governo agora, não quer fazer enfrentamento político, mas também muito reservado. Então, quem hoje lideraria as oposições na Paraíba? A liderança de Maranhão, para mim, esgotou-se. Cumpriu um importante papel na história da Paraíba, mas ele não mais também consegue a unidade política das oposições. Eu entendo que as oposições estão fragilizadas e vão perder a eleição na Paraíba. Veneziano, Cássio e Ricardo. Você apostaria em quem? Primeiro, eu preciso resolver a minha situação partidária. Se eu me mantiver no Partido dos Trabalhadores, eu sigo a orientação do partido. Não vou abrir dissidência com o partido. Se eu não estiver no Partido dos Trabalhadores, eu vou estar num partido que nos dê condições de escolher o melhor caminho para a Paraíba. A preço de hoje eu tenho simpatia, sim, pelo governo Ricardo Coutinho, apesar de que ele precisa resolver muitas questões, principalmente o funcionalismo público, tem que ter um tratamento mais simpático, mais sensível aos servidores públicos. Eu elogio quando ele já contratou mais de 10 mil servidores por concurso. Eu sempre fui um crítico da politicagem dentro do Estado. Os contratos temporários nada mais é do que política, e política eleitoral. Mas também não dá para você pegar uma pessoa com 28 anos e botar para fora. Porque essa pessoa tem estômago, tem família, precisa comer, pagar aluguel, pagar luz e jogar no meio da rua. Eu penso que quem tem mais de 10 anos como contratado teria que ter uma política de criar um quadro suplementar e em extinção, mas não demitir. Não tem mais sentido. O que você vai fazer para uma pessoa que trabalhou no Estado há 28 anos? Você joga fora e essa pessoa, como é que ela vai se reencontrar com a vida? É preciso pensar no humano. E aí penso que essa questão não está bem formulada dentro do governo. A preço de hoje existe uma pré-candidatura de Jeová Vieira Campos, deputado estadual, José Aldemir e o radialista Fabiano Gomes e também Antônio Vitoriano de Abreu. Você acredita que é possível hoje o Sertão eleger no mínimo aí 2 ou 3 deputados, já com essa diminuição de deputados na Assembleia Legislativa da Paraíba? Eu acho que Vitoriano não vai ser candidato. Por quê? Porque o mandato que ele está fazendo é um mandato tão fraco que não tem apoio popular. Qual é a liderança hoje que votou em Vitoriano em 2010 que vota nele nessa eleição agora de 2014? Apareça uma. Os vereadores da oposição não vão votar nele, não. Pode até dizer agora que votam. Mas na hora do fechamento das urnas não vão estar votando nele. Por quê? Porque ele não tem expectativa de vitória. Ele não cumpre com os acordos? Seria isso também?
Primeiro, eu não sei nem se ele fez acordo, porque ele acha que ele é maior do que Deus, então isso é muito difícil você falar e conviver politicamente com uma pessoa que pensa assim. Está na consciência e na boca do povo que o mandato de Vitoriano foi nós que entregamos esse mandato. Vitoriano nunca me ligou. Nunca me ligou. Pelo menos vai dizer assim, Jeová, obrigado por ter me ajudado a ser eleito. Nunca. Então chega um nível de arrogância, de prepotência, que ele afasta todo mundo. As lideranças que nós levamos para apoiar, hoje ninguém vota nele. Ninguém. Claro, deve ter economizado muito dinheiro na condição de deputado e tem dinheiro. Mas será que ele vai querer gastar esse dinheiro sabendo que está derrotado? E José Aldemir? José Aldemir, eleição garantida. Fabiano Gomes. Primeiro secretário da Assembleia. O jeito de José Aldemir fazer política é aquela, não vai mudar nunca. Tem muitas diferenças. Eu prefiro trazer o segmento do oncológico para o Hospital Regional de Cajazeiras do que levar o paciente para tratar em João Pessoa. José Aldemir pensa o inverso. Porque levando para tratar em João Pessoa fica devendo um favor e eu voto. E tratando aqui é o Estado, então não deve a favor a ninguém. Fabiano Gomes. Está aí, ninguém pode deixar de reconhecer. Hoje uma liderança da Paraíba. A chance, na sua visão política, experiência política, de ele ser bem sucedido também? Olha, é muito difícil falar da campanha dos outros. Eu falei um pouquinho mais aqui da Vitoriana porque eu tenho convicção que ele está derrotado. Agora, Fabiano, eu não sei, porque veja só, ele tem um canal de televisão muito forte que é o Correio da Paraíba, uma inserção muito grande em João Pessoa, tem hoje a condição de ser o agente pagador da comunicação da Paraíba, a empresa dele de Rui Dantas, e isso não é pouco. Tem hoje estrutura. Agora, eu não sei se o eleitor quer. A priori, são 4 ou 3. Jeová Vieira Campos vai entrar nessa mesmo? Com fé em Deus e conduzido pelo coração e pela mente do povo da minha Paraíba, especialmente do meu sertão. Mas se for oferecido um cargo estadual, Jeová desistiria? Jeová não é homem de estar fazendo negociata com cargo. Qual foi o que eu assumi até hoje? Esse projeto não me pertence. A deputância estadual pertence a quem me dá alimento para estar na política. Que são os humildes, são os agricultores, as donas de casa, o povo bom da nossa região que sabe que nós fizemos um mandato decente. O nosso mandato ele recebeu durante 3 anos consecutivos o reconhecimento da imprensa da Paraíba como o deputado de melhor desempenho parlamentar. E todos sabem, é visível. Veja o que eu consegui fazer como deputado. Já citei aqui o caso do presídio que foi concluído, do hospital que se transformou, do esgotamento da Zona Norte, da luta pela estrada de Boqueirão, do aeroporto, da ampliação do Hospital Júlio Maria Bandeira de Melo, enfim, um conjunto de ações que são visíveis. Aí eu pergunto, e boa parte do período do meu mandato foi na oposição. Compare meu mandato com o Vitoriano. Eu não peço para comparar com o Zé Aldemir, porque o Zé Aldemir sempre fez essa política mais individual, de apoio, de assistência. Eu não, eu lutei pelas questões. Ao invés de ele fazer assistência individual a alguém de uma pessoa, vamos trazer a UTI neonatal para Cajazeiras, Vitoriano. Vamos trazer o IML. Porque na hora que a tribuna da Assembleia é utilizada para fazer a defesa das coisas do povo, o governo é moco, mas escuta. É o ronco e quem tem o dever de fazer com que o querer do povo seja escutado é quem tem a sua representação política. É o caso dos nossos 2 deputados. Uma seca tão dura como essa que nós tivemos, como é que se justifica esses deputados irem aparecer aqui no mês de dezembro, depois de um ano de seca, as vaquinhas todas sofridas, morrendo de fome? Mas também não falta também um pouco mais de sensibilidade do governo federal, da presidente Dilma Rousseff, em relação ao Nordeste? Para mim, o ministro Fernando Bezerra deveria ter sido exonerado. Acho que a presidenta não está percebendo que ela está com o inimigo dentro de casa. Porque na hora que ele não tem política para enfrentar o problema da seca, ajudando os agricultores do semiárido, os pais e as mães de família, porque comida na mesa para as pessoas tem, em função do Bolsa Família e dos outros programas. Mas para os animais, não tem. E não há nada que seja mais martirizante para um agricultor do que ver um animalzinho seu morrer de fome. E esse ministro não teve política para isso. Veio aqui de forma envergonhada, de noite, trazendo o governador do estado do Ceará e a imprensa
do sul do país. Para quê? A obra da transposição paralisada? Esse rapaz, se não tivesse vindo aqui, teria feito melhor. Muito bem, Jeová, infelizmente nós somos escravos do tempo e nosso tempo acabou, mas ainda dá um tempinho de fazer um jogo rápido com você. Eu faço uma menção a alguma situação a alguém e você diz o que vem à sua cabeça. Cajazeiras. Meu amor, minha paixão, minha vida. Carlos Antônio. Não tem problema, copiar o que é bom não é ruim. Uma lembrança de infância. A primeira trança de alho que eu comprei fiada a Geraldo Ai. Um sonho. Ver as pessoas sorrindo de felicidade. Um arrependimento? Nenhum. Faria tudo de novo? Não. Eu tenho um pouco de inveja do meu pai. Eu queria ter casado apenas uma vez e ter os 11 filhos que meu pai teve com minha mãe. Família. Tudo. Teve 4 esposas? 4 companheiras. 4 companheiras? E estou só. Estou só. Por que está só? Eu acho que é incompetência minha nesse campo. Você acha que não foi competente o suficiente? Não, fui não. O que faltou então? Ainda há tempo de corrigir? Arrumar uma mulher linda, maravilhosa, para cuidar da minha vida. Se Jeová não fosse advogado... E ela pode ser minha ex-esposa Solange, se ela me quiser de volta. É? Uma declaração de amor aí. Eu a amo, ela sabe disso. A mãe de Mateus, meu príncipe. Mateus é o seu filho mais velho? Não, meu filho mais velho é Vitor. Vitor, né? Minha moça tem 23 anos, já terminou o curso de Direito, Thaís. Ana Laís, Maria Gabriela e Giovana. É o meu patrimônio. Você sempre pode ter contato com eles, ter uma convivência com eles? Eu quando digo que para mim seria muito melhor se eu tivesse a experiência de meu pai, na minha experiência, é porque eu conviveria com os 6 ao mesmo tempo e seria muito, 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 muito bom. Se não fosse advogado, se não fosse professor, se não fosse homem político, seria o quê? Eu não tenho problema de vender alho de novo. Voltaria a vender alho? Sem o menor problema. Passou pela sua cabeça abrir uma empresa maior em relação à área? Engraçado que não. Engraçado que não. Teve um tempo que eu estava com uma estrutura econômica muito forte. Eu já vendi um caminhão de mercadoria por semana. Eu e meus irmãos. Mas o meu negócio era estudar. Chico Mendes. Inclusive está mandando um abraço, nos acompanhando. É isso, produção? Viu online? Chico Mendes é minha metade. Na economia ele é tudo. Mas no dia a dia, no aconselhamento, nas preocupações, é um primo. Eu brigo muito com o Chico, para quem não sabe, mas é um primo que eu amo muito. Porque Chico ensina a nossa família a trabalhar e a viver melhor. Eu acho que ajudei a família a gostar da escola. Chico ajudou as pessoas da família a ganhar dinheiro, sofrendo, a bem verdade, no meio do mundo, mas com padrão de qualidade de vida, graças a Deus, que nos dá um grande prazer. Rua 13 de Maio. Minha vida, Chico Rolim, meu amigo, a quem manda aqui um abraço, ex-prefeito. Ali era o lixão de Cajazeiras, quando eu vim morar aqui. Foi Chico Rolim que saneou e urbanizou aquilo ali. A Rua 13 de Maio é a Cis de Noé, é Dona Maria, é Dona Francisca e seu Javá Brasil, que já foram para o céu. A 13 de Maio é o meu banquete permanente. Ali debaixo daquele pé de castanhola, estou para escutar os versos e as rezas de Assis, as brigas de Maria, mas a Maria provedora, mãe, amiga, a Maria que sofre com as cachaças que os filhos bebem, a Maria que é, sem dúvida, de uma mãe maravilhosa. Wilson Santiago. Um ex-aliado. Maranhão. Um amigo. Wellington Roberto. Não conheço. Efraim Filho. Acho que tem feito alguns gestos por Cajazeiras. A prefeita Denise Albuquerque. Muita esperança. Carlos Rafael. Gosto dele. Severino Dantas. Um amor. PT de Cajazeiras. Dói. Por quê? Porque o limite do aceitável foi quebrado. Se Jeová tivesse o poder de mudar alguma coisa, fazer algo, o que você faria? Depende de que poder. Seja âmbito nacional do mundo, de Cajazeiras, se tivesse o poder de fazer algo por sua cidade, pelo seu país, pelo mundo, o que Jeová faria? Eu acho que o que o Lula fez. Cuidar de quem mais precisa. Laureci Penaforte. Que Deus a abençoe.
Conversamos com Jeová Vieira Campos aqui no programa Interview para a sua TV Diário do Sertão. Jeová, foi um prazer imenso conversar com você e deixo já o espaço, garantir a cadeira já aberta para que você volte em outros momentos a conversar com a gente, que o papo foi muito bom. Eu quero dizer que para mim foi um prazer, estou super feliz ver que aqui está nascendo a televisão de Cajazeiras, Oswaldo Martins. E penso que essa iniciativa é uma semente muito promissora. Porque Cajazeiras merece, sim, ter sua cara mostrada na TV. E vocês estão iniciando isso. Estou muito feliz por ver essa iniciativa crescendo, recebendo. Quando o Rony Dantas está sintonizado com você, Oswaldo Martins, um tantão dizer, do doutor Edivan, o nosso grande magistrado. As pessoas sintonizadas, me dizia aqui perto, tem dia que dá 2.000 acessos. Não é? Então, isso é a prova de que nós estamos semeando e vai dar certo. A TV do Sertão. Para finalizar, qual o conselho que Jeová daria hoje à prefeita Denise Albuquerque? Prefeita, continue na sua simplicidade, escutando e sendo resolutiva. Mas também acho que precisa ser dito. Cajazeiras precisa cuidar da sua juventude que está enfrentando bons problemas. Acho que o problema da droga de Cajazeira é muito grave. E é preciso ter saídas para isso. A Fazenda Esperança precisa de fato ser implantada. E além da Fazenda Esperança, eu acredito que é gerar oportunidade de trabalho para o nosso povo. O Policonfecções, prefeita Denise, amiga Denise, eu tenho convicção, é a saída para tirarmos as pessoas do desemprego, gerar riqueza, porque não se consegue enfrentar a pobreza sem gerar riqueza. Só tem uma forma, é pelo trabalho, não tem outra forma. Então vamos juntos, todo do seu lado. Muito bem, conversamos com o ex-deputado, advogado e professor Jeová Vieira Campos no programa Interview de hoje. Amanhã não tem feriado Dia do Trabalhador e desejar a vocês um bom descanso, uma boa noite e voltamos na quinta-feira com mais um programa Interview às 6 horas com o nosso entrevistado que vai ser o ex-prefeito Carlos Rafael Medeiros de Souza. Boa noite, bom feriado e até quinta-feira.